Eu estou aqui com a doutora Sabrina Martins, que é médica veterinária, adestradora e criadora da raça Bernese. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem. Olha, eu já estou completamente apaixonada. Eu queria muito que você explicasse qual é a origem da raça, até porque eu, particularmente, é a primeira vez que eu vejo pessoalmente. Conhecia pela internet. Então, acho que muita gente em casa ainda não conhece. Explica pra gente. Primeiro que eu só falei um nome, são vários nomes, né? O Bernese, ele tem vários nomes. Assim, o mais comum que a gente chama é de Bernese, que é o nome mais curto. Mas ele pode ser chamado de cão da montanha, ou boiadeiro Bernese, ou então o Bernese Mountain Dog, que seria a palavra em inglês. Entendi. Aí, assim, de uma forma bem resumida, a origem da raça, ela surgiu como se fosse assim na região rural de Berna, que seria na Suíça. Inicialmente, o nome da raça era bem mais complicado, porque eles eram muito numerosos na região de Dubarque. Então, o nome da raça, ela se deu como Dubarkle. Aí era um nome bem mais complicado. Aí, logo após, em torno de 1910, ele foi rebatizado como boiadeiro Bernese. Aí, assim, naquele período, ele era muito utilizado como um cão de fazenda. Ele era tipo aquele faz-tudo da fazenda. Ele era muito utilizado como um cão que pastorava o gado. Por isso boiadeiro, né? Também. Ele cuidava do gado, ele tinha aquela questão de guarda. Antigamente ele era muito usado como guarda. Hoje não. Eu percebi. Eles servem assim muito de alarme. Alarme eles fazem. Se tiver um barulho, eles fazem. Mas assim, como guarda, ele não é utilizado hoje em dia. Mas antigamente ele era muito utilizado como guarda, até porque ele protegia também a fazenda do Sabrina, do como é que eu identifico as características dele? A cor é sempre esse Sim. preto, marrom? Como é que eu identifico um verdadeiro Bernese? Porque assim, o Bernese, na verdade, ele não tem outra variação. A variação dele só seria essa pelagem, que é uma pelagem de pelo longo. Aí tem essa pelagem tricolor, que seria a predominância do preto. Mas ele tem essas marcações brancas na patinha, que o ideal seria essa, né? Mas às vezes ocorre de não ter. Mas a forma do padrão da raça seria essas botinhas brancas, a marcação branca aqui no peito, no focinho também. E ele tem essa marcaçãozinha marronzinha nas patinhas. Ele tem as bolinhas marronzinhas aqui e as bochechinhas marronzinhas. E ele sempre tem que ter a ponta do rabo branca. É sempre assim, é um padrão assim bem peculiar assim da raça. Eu não sei se quem está em casa vai dar para ver a dimensão, para ter a dimensão do tamanho dele. Eu queria que você dissesse qual é o tamanho que ele atinge, porque tem um Beethoven aqui que é enorme, é um urso. É porque o macho geralmente ele tem tem um tamanho maior, mas assim, de cernelha, o padrão da raça é entre 58 a 70, que a cernelha seria essa parte das costas aqui. Né? 70 centímetros. Aí assim, do peso seria em torno de 40 a 60, mas esse é o geral, porque tem muitos cães da raça Bernese que eu conheço que pesam 70 quilos, aí varia muito, mas geralmente é entre 40 a 60 quilos. E a idade dele, como todo cão assim, de grande porte, ele tem uma pequena estimativa assim, de vida. Ele vive em torno de 8 a 12 anos. Entendi. É um pouco baixo, assim. Aí dá aquele apego. Faz a gente amar, se apegar. Sabrina, e para quem quiser adquirir um filhote, o que é que deve fazer? Tem que arrumar alguma coisa em casa? Quais são as primeiras precauções que a pessoa tem que ter ao adquirir um Bernese? Pronto, assim, inicialmente, o ideal é que você pense por que você quer ter um Bernese. Porque, assim, o Bernese, ele é um cachorro que ele é muito assim, ele não é um cachorro de estar sendo criado sozinho. Se você passa muito tempo só, já não é muito aconselhável você ter um Bernese, porque ele tem muito aquela questão de estar convivendo com você, estar convivendo com a família. E, assim, se for adquirir, o ideal é que ele sempre esteja alguma companhia e que ele não seja, assim, criado como um cachorro largado no quintal. E nem que ele seja criado, se for em canil, naquelas baias de canil. Entendi. O ideal é que ele seja sempre assim. Tem essa liberdade que tem aqui, né? Que ele tem, que nem aqui é tudo junto, aqui praticamente. Eles não convivem separados. E assim, se eu for adquirir um Bernese, o ideal é que você primeiro assim, busque um canil registrado, porque já é uma garantia um pouco maior de ser um canil mais responsável, né? Tente também manter a qualidade de vida dele, até porque em apartamento ele não é tão aconselhável. Mas se você oferece a qualidade de vida dele, que seria o quê? Eu vou manter um cachorro no apartamento, mas que ele não escorregue, porque tem aquela questão dele ser um cachorro de grande porte, e ele pode desenvolver algum tipo de problema na articulação.
Então, assim, o Bernês, se for criado em apartamento, ele tem que ser um pouco mais adaptável para o ambiente do Bernês, aquele local. E se eu for adquirir um cachorro, um filhotinho, o ideal é que você primeiro tente buscar um canil que seja registrado. E nesse canil, você, se puder, o ideal é que você tente ir até esse canil, que é para você poder conhecer a questão da estrutura, tentar conhecer os pais também, os cães do canil, né? E também justamente tentar falar com o proprietário, que é para saber como é a forma do trabalho dele. Se tem um trabalho responsável. Se ele se preocupa em questão de ter aquela segurança de ter os exames dos cães, para saber se eles têm displasia ou não, porque o Bernês ele tem muita tendência a ter displasia, tanto de cotovelo como coxo grandes, né? Tanto como de cotovelo como coxo femoral. Então, o ideal é que você tente buscar um canil que ele tenha essa procedência de cães, que ele sempre faça esse laudo, assim, de saber se o cão é um cão de saúde ou não. Entendi. Sabrina, como é o clima? Eu vi que tem um ventilador gigante aqui só para eles e eles estão tudo lá. Eles estavam aqui no começo da matéria e correram para lá. Como é o clima para eles aqui no Ceará? Pronto, assim, ó, aqui o Bernês, ele se adapta. Agora, assim, você tem que também ter a noção de que você tem que ofertar um bem-estar para o animal. Porque, assim, o Bernês, ele é muito assim, ele tem essa questão de ter esse pelo longo, né, e tudo, mas não é por conta do pelo que ele vai ter o calor. Entendi. Até por isso que ele não é muito aconselhável ele ser tosado, porque às vezes tem gente que, ele tem o pelo longo, eu vou tosar o cão. Só que como ele tem a pelagem dupla, essa pelagem, a pelagem dupla seria aquela questão de ter o pelo longo e o subpelo. Então, essa pelagem, ela acaba protegendo o cão tanto pela questão do calor e tanto pelo frio. Só que, assim, quando você tosa, você acaba tirando essa proteção, que é a manutenção térmica dela. O ideal é que não tose. Aí, assim, o Bernês, ele se adapta ao clima, mas você tem que ofertar um bem-estar, que seria o quê? Eu vou deixar um cachorro numa área arejada, eu vou deixar ele sempre com uma água disponível, mas que seja gelada, que não seja aquela água de não sei quanto tempo lá jogado no chão. Entendi. E o ideal é que, se puder, você deixe ele no local ventilado. Aqui é aberto, é ventilado, mas mesmo assim eu ainda oferto o ventilador para eles, que é para eles terem sempre um ventinho na cara. Sabrina, eu me empolguei tanto, fiz tantas perguntas, mas eu ainda estou cheia de dúvidas. Eu tenho certeza que quem está em casa também tem muitas dúvidas, porque ficou apaixonada, assim como eu. Queria te agradecer em nome da nossa equipe, que também está encantada com essa raça. Eu que agradeço. E para quem está em casa, que vai querer tirar as dúvidas, como é que te acompanha para ver o teu trabalho e para ver a rotina deles? Pronto. Para acompanhar o canil e para saber mais informações também, né, sobre a raça ou qualquer outra dúvida, pode entrar no nosso Instagram do canil, que seria Canil Forte Beer Love. Pronto, aí quem tiver qualquer dúvida pode mandar um direct também, Pode mandar sim. Sabrina, muitíssimo obrigada. Viu, Eu que agradeço.